O sol se punha sobre Goiânia, e Zé Felipe estava sozinho em seu estúdio caseiro. O celular repousava sobre a mesa, a tela iluminada pelas notificações que não paravam de chegar. Mensagens de fãs, comentários de curiosos, pedidos de entrevistas. Desde a separação com Virgínia, ele se tornará o centro de especulações. Mas naquela noite algo pesava mais do que os rumores. Ele abriu o Instagram, rolou lentamente o próprio feed, ao se deparar com uma foto antiga ao lado de Virgínia, os dois sorrindo em uma viagem à Bahia. Sentiu um aperto no peito. Não dá mais, murmurou. Com um simples gesto, clicou nos 3 pontinhos e selecionou apagar. Era apenas uma foto, mas para ele significava muito. Um corte simbólico. Não demorou. Dentro de minutos, os fãs perceberam. Perfis de fofoca começaram a postar. Zé Felipe começa a apagar fotos com Virgínia. Seria o fim definitivo? Os comentários explodiram. Meu coração não aguenta cara chorando alto. Ele está seguindo em frente, deixa o cara viver. Será que ainda tem chance de volta? Enquanto isso, Zé olhava para a tela em silêncio. Cada palavra que lia era como um reflexo das vozes que ecoavam dentro dele. Seu pai, Leonardo, percebeu a movimentação. Ligou tarde da noite. Oh, Zé, cê tá mexendo com fogo. Apagar essas fotos vai dar o que falar. Zé suspirou. Pai, eu preciso. Toda vez que eu abro meu celular, parece que eu não consigo andar para frente. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu com a calma de quem já tinha vivido amores intensos e dolorosos. Só não deixa isso virar guerra. Lembre-se de que o silêncio às vezes fala mais do que 1000 palavras. Cada foto que Zé apagava era uma memória revisitada. O primeiro show em que ela o acompanhou. A viagem surpresa a Paris. As risadas espontâneas em casa, registradas sem pose. O problema não era apenas apagar fotos. Era apagar pedaços da própria história. E cada clique do botão apagar vinha acompanhado de uma mistura de alívio e dor. Virgínia, por sua vez, também percebeu a movimentação. Ao abrir as redes, viu as manchetes e, por um instante, sentiu uma pontada estranha. Ela mesma já havia tentado seguir em frente, mas notar que ele estava deliberadamente apagando os registros fez com que lembranças que tentava guardar em silêncio viessem à tona. No entanto, preferiu não se pronunciar. Sabia que qualquer palavra sua poderia virar combustível para ainda mais especulação. Zé Felipe não conseguiu dormir. A cada vez que fechava os olhos, as memórias voltavam como um filme em sua mente. Ele se lembrava de como conheceu Virgínia, dos primeiros dias juntos, da cumplicidade que parecia inabalável. O celular vibrava constantemente com mensagens de amigos e até de pessoas distantes, perguntando se era verdade que ele havia começado a apagar as fotos. Deixa esse povo falar, murmurou, largando o aparelho na mesa de cabeceira. Mas o silêncio do quarto só aumentava o barulho da sua mente. No dia seguinte, a rotina parecia igual, mas o sabor do café estava estranho. Zé Felipe acordou com olheiras, pegou o celular e percebeu que os seguidores estavam ainda mais ativos, comentando a cada passo que ele dava. No grupo da família, a mãe, Poliana, mandou uma mensagem carinhosa. Filho, força. Sei que não é fácil, mas você precisa pensar em você. Aquelas palavras confortaram, mas também pesaram. Era como se a atitude dele não fosse apenas uma escolha pessoal, mas um movimento que refletia em todos à sua volta. Naquela noite, Zé tinha um show marcado em Goiânia. Os bastidores estavam cheios de ansiedade. A equipe notava que ele estava diferente, mais introspectivo. Quando subiu ao palco, os fãs gritaram o nome dele com força, mas também não faltaram cartazes perguntando sobre Virgínia. Durante a apresentação, ao cantar uma música romântica, Zé desviou o olhar, evitando se emocionar demais. A plateia, atenta, percebeu que havia algo mais profundo acontecendo ali. Enquanto isso, os principais sites de entretenimento e colunas de fofoca já estampavam manchetes. Zé Felipe apaga fotos com Virgínia. Novo capítulo no fim do relacionamento. Cantor toma decisão drástica e deixa fãs divididos. Os comentários se multiplicavam, uns apoiando, outros criticando. Alguns viam como libertação, outros como imaturidade. Zé tentava não ler, mas era impossível se desligar completamente. Dias depois, Zé recebeu uma ligação de Gustavo Lima, seu amigo e confidente. E aí, moleque, vi que você tá mexendo no passado, disse o embaixador, em tom sério. Não é mexer, Gustavo, é me livrar. Eu não consigo dar um passo para frente carregando isso tudo comigo. Eu entendo, mas cuidado.
Às vezes a gente pensa que apagar foto resolve, mas o coração não tem botão de deletar. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Zé. As marcas que trabalhavam com ele também começaram a enviar mensagens discretas. Algumas campanhas publicitárias haviam sido feitas quando ele ainda estava com Virgínia, e agora a narrativa precisava ser ajustada. A vida pública não permitia luto em silêncio. Cada escolha, cada gesto, virava pauta. Zé começou a perceber que não estava apagando apenas fotos, mas também enfrentando o desafio de reconstruir sua própria identidade diante de milhões de pessoas. Sozinho no estúdio, Zé pegou o violão e começou a escrever versos. Não sabia se seriam transformados em música ou se ficariam guardados em uma gaveta. Apaguei a foto, mas não apaguei você, o coração insiste em me fazer te ver. As palavras vinham naturalmente, como um desabafo. Era ali, na música, que ele conseguia colocar em ordem o turbilhão que vivia por dentro. Os amigos mais próximos começaram a se manifestar. Alguns ligaram apoiando, dizendo que ele estava certo em virar a página. Outros, porém, alertaram que a atitude poderia ser vista como imaturidade. Zé, apagar não vai mudar o que vocês viveram, disse um deles em uma conversa franca. Eu sei, mas cada vez que eu via aquelas fotos, era como se eu estivesse preso. Eu preciso desse passo. Era difícil agradar a todos. Mas, pela primeira vez, ele decidiu que faria o que fosse melhor para si, mesmo que incomodasse. Enquanto isso, Virgínia continuava em silêncio. Ela mantinha sua rotina, postava sobre o trabalho, aparecia sorridente em eventos, mas nos bastidores o clima era de desconforto. Amigos próximos notavam que ela evitava comentar o assunto, mudava de tema sempre que alguém tocava nele. Apesar disso, a notícia corria como fogo em palha, e qualquer gesto seu era interpretado como resposta indireta. O silêncio dela era ensurdecedor. Numa tarde tranquila, Poliana chamou o filho para conversar. Meu filho, eu sei que você quer seguir em frente, mas precisa ter cuidado. O amor que vocês viveram não se apaga assim, como se fosse poeira. Zé suspirou, encarando o chão. Mãe, eu não tô tentando apagar o amor, tô tentando apagar as lembranças que me prendem. Se eu não fizer isso, não vou conseguir abrir espaço pro novo. Ela segurou a mão dele com carinho. Então faça, mas com respeito. Porque respeito é o que fica quando o amor se vai. Os fãs estavam divididos. Grupos de apoio a Zé Felipe começaram a surgir, com mensagens como: ele merece ser feliz, do jeito que escolher. Outros, porém, o criticavam. Isso é falta de maturidade, não precisava apagar as fotos. Nos bastidores, sua equipe de marketing tentava administrar a enxurrada de comentários. O nome dele aparecia entre os mais comentados do Twitter por dias. Zé Felipe, por mais que tentasse ignorar, não conseguia se desligar totalmente da repercussão. Cansado da pressão, ele decidiu sair com alguns amigos para um barzinho discreto em Goiânia. Sentou-se em um canto, pediu uma cerveja e tentou relaxar. No entanto, até ali o assunto surgiu. Pessoas o abordavam pedindo fotos e, inevitavelmente, alguém comentava: Zé, força aí, viu? Apagar foto é difícil, mas a vida continua. Ele sorria, agradecia, mas por dentro desejava, apenas por uma noite, não ser lembrado do que estava acontecendo. De volta para casa, abriu o Instagram novamente. O feed parecia diferente. Havia buracos onde antes estavam momentos felizes. O perfil parecia mais frio, mais impessoal. Por um instante, sentiu dúvida. Será que eu fiz certo? Será que estou me enganando achando que isso vai me curar? Mas logo fechou o aplicativo. Não vou voltar atrás. Era uma batalha interna entre o desejo de preservar memórias e a necessidade de seguir em frente. As emoções transbordavam, e Zé transformou isso em música. No estúdio, compôs uma canção melancólica, mas forte, falando sobre despedida, sobre apagar imagens da mente que insistem em ficar. A equipe ouviu a demo e ficou em silêncio. Era uma das letras mais sinceras que ele já havia escrito. Um produtor comentou: isso tem alma. Se você lançar, vai tocar muita gente. Zé sorriu pela primeira vez em dias. A dor estava virando arte. No show seguinte, em Belo Horizonte, Zé surpreendeu os fãs ao cantar a nova canção, mesmo sem lançá-la oficialmente. A plateia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Muitos choraram, outros aplaudiram de pé. No fim, ele respirou fundo e disse: a vida é feita de ciclos. Às vezes, a gente precisa fechar um para abrir outro. As redes sociais explodiram com vídeos e comentários.
O gesto de apagar fotos tinha virado um movimento muito maior, uma transformação pública de sua vida pessoal em música. Algumas semanas depois do início da polêmica, Zé Felipe estava em um restaurante em São Paulo quando o inesperado aconteceu. Virgínia entrou com um grupo de amigas. O clima ficou tenso. Eles se olharam rapidamente, mas desviaram os olhos logo em seguida. Não houve cumprimentos, nem sorrisos. Apenas silêncio. As pessoas ao redor perceberam e começaram a cochichar. Ele terminou a refeição rápido e saiu pela porta dos fundos. No carro, desabafou com um amigo da equipe. Não quero que isso vire espetáculo. Prefiro ficar quieto. No dia seguinte, os jornais já noticiavam o encontro, climão entre Zé Felipe e Virgínia em restaurante de SP. Cercado por repórteres na saída de um estúdio, Zé respondeu com calma. Gente, não tem climão nenhum. Só seguimos caminhos diferentes. Era uma frase curta, mas carregada de significado. Ele não queria alimentar brigas, apenas manter sua postura de seguir em frente. De volta a Goiânia, Zé passou noites refletindo. Olhava para o céu estrelado e pensava em tudo que viveu com Virgínia. O coração ainda tinha marcas, mas ele começava a perceber que as cicatrizes também eram parte do crescimento. Pegou o violão e escreveu. Apagar não é esquecer, é apenas escolher viver ou com a lembrança sem sofrer. As músicas viravam sua forma de lidar com a dor. Em um grande show em São Paulo, Zé Felipe resolveu abrir o coração diante do público. Às vezes, a gente precisa se reinventar. Eu tô vivendo um momento assim. Obrigado a todos vocês que estão comigo nessa caminhada. A plateia respondeu com aplausos e gritos de apoio. Ele percebeu que não estava sozinho. Seus fãs eram uma rede de força que o ajudava a seguir adiante. Depois de semanas de silêncio, Virgínia finalmente falou em uma entrevista. O que vivemos foi verdadeiro, mas agora cada um está seguindo sua vida. Tenho respeito por ele e desejo tudo de melhor. As palavras dela foram maduras, sem ataques, sem polêmicas. Isso trouxe alívio para Zé, que entendeu que, apesar da dor, havia respeito entre eles. Zé Felipe lançou oficialmente a música inspirada na decisão de apagar as fotos. O título, Ciclos. A canção falava sobre despedidas, recomeços e a coragem de seguir em frente. Em poucos dias, se tornou um dos maiores sucessos da sua carreira, ultrapassando milhões de visualizações no YouTube. Era a prova de que a dor, quando transformada em arte, podia gerar algo belo. Em uma noite tranquila, Leonardo chamou o filho para uma prosa no rancho. Você tá mais leve agora, né, Zé? Tô, pai. Doeu, mas acho que precisava. É assim mesmo. A vida ensina a gente na marra. Mas o importante é não perder a fé. Tomaram uma cerveja juntos, riram de histórias antigas e sentiram que, apesar das perdas, havia sempre um caminho para a frente. Com o coração mais em paz, Zé começou a se dedicar a novos projetos. Planejava uma turnê internacional, novas parcerias musicais e até estudava abrir uma produtora. Os buracos deixados pelas fotos apagadas no Instagram já não o incomodavam. Agora, era um espaço para novas memórias. Na virada do ano, Zé Felipe fez um show especial em Fortaleza. À meia-noite, diante de milhares de pessoas, cantou Ciclos e agradeceu. Esse ano foi de aprendizados. Que o próximo seja de conquistas. Obrigado por tudo. Os fogos iluminaram o céu, naquele instante, ele sentiu que o peso havia ficado para trás. Meses depois, já não se falava mais tanto das fotos apagadas. A polêmica tinha ficado no passado. Zé Felipe era notícia pelas músicas, pelos shows lotados e pelas conquistas profissionais. Em entrevistas, quando perguntado sobre Virgínia, respondia com serenidade. Foi uma parte importante da minha vida, mas hoje eu sigo em paz. E assim, sem mágoas, sem rancor, ele fechava definitivamente aquele ciclo. Apagar as fotos não apagou as lembranças. Mas deu a Zé Felipe a chance de olhar para a frente com coragem. Ele entendeu que a vida é feita de capítulos. Alguns terminam, outros começam. E que, por mais doloroso que seja, é preciso virar a página. No fundo, sabia que ainda carregaria para sempre uma parte daquela história. Mas agora, em vez de dor, havia gratidão. E no palco, diante de seus fãs, ele cantava com o coração renovado, mostrando que recomeçar é sempre possível.